Você já sorriu por fora, enquanto sua alma estava quebrando por dentro? O que quase ninguém sabe é que John Wesley também enfrentou noites de solidão, lágrimas e silêncio emocional. Mesmo pregando para multidões, existiam momentos em que ele se sentia cansado, perseguido e espiritualmente abalado. E uma dessas experiências mudou completamente sua vida. Existem batalhas que ninguém consegue enxergar, e uma das maiores dores que John Wesley enfrentou foi a solidão espiritual. Mesmo cercado de pessoas, ele frequentemente se sentia sozinho. Enquanto multidões ouviam suas mensagens e admiravam sua fé, poucos conheciam as noites silenciosas que ele passava lutando contra pensamentos profundos, dúvidas e um vazio que aparecia depois de longos dias de ministério. John Wesley viajava constantemente. Dormia pouco. Passava dias longe de qualquer conforto emocional e muitas vezes nem mesmo as pessoas próximas conseguiam entender o peso que ele carregava dentro da alma. Existe uma solidão que não é física, é espiritual. É quando você sente que ninguém consegue compreender o que está acontecendo dentro de você. E foi exatamente isso que ele viveu em muitos momentos. E a verdade é que até homens profundamente usados por Deus enfrentaram esse tipo de batalha emocional. A diferença é que John Wesley não fugia da presença de Deus durante a dor. Ele corria para ela. E foi justamente nos momentos mais silenciosos da vida dele que sua intimidade com Deus começou a crescer mais profundamente. Muitas pessoas imaginam que homens fortes na fé nunca choram, mas isso não é verdade. John Wesley chorou muitas vezes, e não eram lágrimas de aparência, eram lágrimas silenciosas, derramadas quando ninguém estava olhando. Houve momentos em que ele se sentia emocionalmente esgotado. As críticas aumentavam, as perseguições cresciam, as responsabilidades espirituais pesavam sobre seus ombros. E mesmo tentando permanecer firme, existiam noites em que sua alma simplesmente não conseguia suportar tudo sozinha. Pouca gente entende o peso de carregar pessoas emocionalmente enquanto você mesmo está ferido por dentro. E John Wesley viveu exatamente isso. Há registros de períodos em que ele escrevia profundamente abatido, descrevendo um coração cansado e uma sensação intensa de insuficiência. Porque homens de Deus também enfrentam fraquezas humanas. Existe uma dor silenciosa em tentar permanecer forte o tempo inteiro. E talvez essa seja a sua luta hoje. Você tenta continuar, tenta permanecer firme. Mas dentro de você existe uma exaustão emocional que ninguém percebe. John Wesley descobriu algo poderoso durante essas crises. As lágrimas também podem se transformar em oração. Nem sempre conseguimos falar muito diante de Deus. Às vezes, a única coisa que conseguimos oferecer é um coração quebrado. E mesmo assim, Deus continua ouvindo. Talvez as lágrimas que você derramou em silêncio tenham sido as orações mais sinceras da sua vida. Se essa mensagem está falando com sua alma, escreva nos comentários: Deus ainda está comigo. E se esse vídeo está fortalecendo você, inscreva-se no canal para continuar essa caminhada espiritual conosco. Uma das dores mais difíceis que John Wesley enfrentou foi a perseguição. Muitas pessoas admiravam suas mensagens, mas outras o odiavam profundamente. Em várias cidades, multidões tentaram expulsá-lo. Alguns zombavam dele,
Outros espalhavam mentiras. Houve momentos em que Wesley pregava sabendo que poderia ser atacado, e mesmo assim, continuava. Porque quando alguém decide viver profundamente para Deus, inevitavelmente enfrentará a oposição. O problema é que a perseguição não machuca apenas por fora. Ela desgasta a mente, cansa a alma, fere emocionalmente. Existem palavras que permanecem na memória por muito tempo, e John Wesley carregou marcas emocionais dessas experiências. Mas foi justamente durante o sofrimento que ele desenvolveu uma fé ainda mais profunda, porque a dor revela onde nossa alma realmente está firmada. Muitas pessoas permanecem perto de Deus enquanto tudo está bem, mas poucas conseguem permanecer quando começam as crises. Talvez você esteja vivendo uma perseguição silenciosa hoje. Talvez ninguém entenda suas mudanças espirituais. Talvez zombem da sua fé. Talvez você esteja cansado emocionalmente. Mas existe algo importante nisso tudo. As crises não destruíram John Wesley. Elas moldaram sua intimidade com Deus. E talvez Deus esteja usando sua dor atual para fortalecer algo dentro de você que ainda nem nasceu completamente. Existem momentos em que a alma simplesmente perde as forças, e John Wesley também enfrentou isso. Apesar de toda a disciplina espiritual, oração e conhecimento bíblico, havia dias em que ele se sentia emocionalmente abalado. Porque ninguém consegue viver constantemente forte. O ser humano cansa, a mente cansa, o coração cansa, as emoções enfraquecem. Há relatos de períodos em que Wesley sentiu uma tristeza profunda e um peso emocional difícil de explicar. E talvez essa seja uma das maiores verdades que poucos falam. Homens profundamente usados por Deus também enfrentam crises emocionais. A diferença está no lugar onde eles buscam força. John Wesley aprendeu que não podia depender apenas das próprias emoções, porque sentimentos mudam. Existem dias em que você sente Deus perto, e existem dias em que tudo parece silencioso. Mas foi justamente nesses períodos de fraqueza que ele continuava buscando a presença de Deus, mesmo sem sentir, mesmo cansado, mesmo quebrado emocionalmente. E talvez essa seja a palavra que você precisava ouvir hoje. Você não precisa estar forte o tempo inteiro para continuar buscando Deus. Às vezes, permanecer já é uma vitória espiritual. As maiores batalhas de John Wesley não aconteceram diante das multidões. Aconteceram dentro dele, no silêncio, na madrugada, nos momentos em que ninguém via, porque as crises mais profundas da alma são invisíveis. Existe um tipo de dor que não aparece no rosto, mas ela consome a mente lentamente. John Wesley entendeu algo poderoso. Uma alma distante de Deus começa a enfraquecer silenciosamente. Por isso, mesmo cansado, ele continuava voltando para a oração, para a Bíblia e para os momentos secretos com Deus. Não porque era perfeito, mas porque sabia que longe da presença de Deus, sua alma não suportaria. E talvez hoje você esteja vivendo exatamente isso. Cansaço emocional, silêncio interior, perda de forças. Mas escute isso. Sua crise não significa que Deus abandonou você. Às vezes, é justamente durante o sofrimento que Deus começa a trabalhar mais profundamente dentro da alma. As dores de John Wesley não destruíram sua fé. Elas aprofundaram sua intimidade com Deus.
E talvez Deus ainda esteja escrevendo algo maior através da sua dor também. Se esse vídeo falou com você, inscreva-se no canal e continue caminhando conosco nessa jornada espiritual. E escreva nos comentários: Deus conhece minha dor.